Mateus, capítulo 10. Nossa irmã Cátia vai com as crianças. É também um trabalho muito importante com as crianças. Às vezes esquecemos disso. As professoras da Escola Dominical das Crianças, a Sofia e a irmã Cátia, porque as crianças são o nosso continuar, o nosso futuro, não é verdade? E não é qualquer um que sabe trabalhar com crianças, não é verdade? Muito bem, irmãos, então vamos para Mateus capítulo 10. E o título da mensagem hoje é André, Tiago e João, os homens apóstolos do Mestre Jesus. Vamos ler então aqui versículos 1 até 4 de Mateus, vejam. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade de todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Vou só ler o início do versículo 5, diz: Jesus enviou estes 12. Muito bem. Então nós estamos a continuar o estudo do Evangelho de Mateus, versículo a versículo, e o escritor, Mateus, tem como objetivo principal apresentar-nos a pessoa de Jesus. Quem é Jesus, o que ele fez, e ele quer mostrar que Jesus é de facto o Cristo Messias prometido pelos profetas da antiguidade, que Jesus é o Rei e Senhor, que é Deus que se fez carne e viveu entre nós. E aqui no capítulo 10 iniciamos uma fase diferente deste Evangelho. No primeiro versículo do capítulo 10 temos a chamada, vejam, e chamando os seus 12 discípulos. Jesus chama 12 dos muitos discípulos. O discípulo é um seguidor, não é? Nós somos discípulos de Jesus porque seguimos a Jesus. É alguém que está a aprender como nós estamos. E o Senhor chamou esses 12, a quem chamou esses discípulos, versículo 2, chamou-lhes quê? Os 12 apóstolos. Dos muitos discípulos, Jesus chamou este e aquele, 12, e deu-lhes o nome de apóstolos. Já vimos isso. E nós vamos agora aqui conhecer melhor estes homens. E vamos aprender coisas interessantes com estes homens. Estão aqui referidos os nomes deles. E às vezes tem ali algo mais que se acrescenta ao nome. Vamos aqui aprender e conhecer melhor estes 12 apóstolos, homens, que o Mestre Jesus selecionou, que chamou para si. Ele tinha muitos, podia ter chamado 15, 20, podia ter chamado 10, escolheu 12. E Jesus, sendo Deus, sabia aquilo que estava a fazer. E ele chamou-os para quê? Para, durante 3 anos que Jesus esteve cá 3 anos, no seu ministério. Jesus viveu 33 anos e pouco, e desde que ele se mostrou aos 30 anos de idade para ser batizado e começou o seu ministério, foram 3 anos. E agora, nesses 3 anos, Jesus vai pegar nestes 12 homens e vai treiná-los, vai ensiná-los, para eles ficarem prontos para a obra que o Senhor ia deixar quando partisse, que é essa obra mundial. Quando o Senhor partiu, disse: olha, agora ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei.
E o que é que acham? Fizeram isso? Fizeram. Porque todo o mundo já conhece praticamente, não é ainda cada cantinho, cada rua, mas praticamente todas as nações do mundo já tiveram a oportunidade do testemunho. Começou aqui. Começou com 12 homens, estes 12. Faltava, depois de Jesus partir, disse: agora esperem, porque eu vou enviar o Espírito Santo, que vai ficar convosco para sempre. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo e para fazerem a obra. Mas Jesus, por 3 anos, treinou-os. Nós já estudámos aqui o líder dos apóstolos, dos 12, era Simão Pedro. Simão Pedro era o líder, era o chefe dos apóstolos. Mas há ainda muita coisa a dizer dos outros todos. E vamos ver apenas as coisas mais importantes. Só uma pequena recordação de Pedro. Versículo 2, vejam bem. Diz, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro Simão. Esta palavra grega, primeiro, é a palavra grega protos, que quer dizer também o principal, o mais importante. Vou-vos ler um versículo que nos ajuda a compreender. Paulo, quando escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele disse assim, Paulo a falar dele, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o maior pecador, não é? Sou o principal. É a mesma palavra grega, protos. Então, Pedro é aqui chamado o primeiro apóstolo, o principal, o chefe era o apóstolo Pedro. Outro pormenor importante queremos recordar sobre Pedro. Pedro era casado ou solteiro? Casado. Como é que sabem que é casado? Curou da sogra. Olha, Jesus era amigo das sogras, estão a ver? Curou a sogra de Pedro. Curou a sogra de Pedro. E os outros apóstolos? Olha, vou ler-vos 1 Coríntios 9, versículo 1 e 5. Os 12 apóstolos eram solteiros ou casados? Vamos ver. O que é que diz lá? Paulo está a escrever. Não temos nós, a dizer, não sou eu apóstolo. Paulo está a dizer, eu sou apóstolo. Depois, versículo 5. Nós, apóstolos, não temos nós o direito de levar connosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ele está a dizer, olha, então os apóstolos do Senhor Jesus não levam as suas esposas? Cefas, por exemplo, que era o chefe dos apóstolos. Então Paulo está aqui a dizer, os apóstolos, eles seriam todos, ou praticamente todos, casados. E levavam as suas esposas na sua obra, quando eles se deslocavam para missão, não é? Onde quer que eles fossem, iriam as suas esposas estavam perto deles, está aí. Não temos o direito de levar connosco uma esposa crente, como os demais apóstolos, os apóstolos levam as suas esposas. Portanto, os apóstolos seriam todos, né, a começar por Pedro, casados com as suas esposas que os acompanhavam no seu ministério. Ora, quando nós agora vamos olhar para estes 12 nomes destes 12 apóstolos, o que é que nós devemos perguntar? Que tipo de pessoas é que Deus usa? Nós podemos perguntar, mas Deus vai me usar a mim? A mim? Será que eu tenho aptidões? Capacidades? Deus vai escolher-me a mim para eu o servir, para eu trabalhar na sua obra, na sua igreja?
Que tipo de pessoas é que Deus pode chamar, que Deus pode usar para levarem o Evangelho ao mundo, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos? Pregar o Evangelho do Reino para que as almas sejam salvas. Que pessoas são essas que Deus usa? Que tipo de pessoas é que Deus envia? Que qualidade de pessoas é que Deus procura e que Deus confirma para os seus propósitos? E estes 12 nomes que estão aqui, que Jesus chamou, nós vamos ver, Deus chama e usa pessoas normais. Normais, comuns, como eu, como qualquer um que está aqui. Deus chama as pessoas normais. Vejam, se Jesus quisesse chamar pessoas muito conhecedoras, ele não chamou nenhum fariseu que sabiam as Escrituras. Não chamou nenhum escriba. Não chamou nenhum que fosse sacerdote. Chamou pessoas, a maior parte das pescadoras. Claro que sabiam, conheciam as Escrituras, mas era conhecer não como um escriba ou um fariseu. Quer dizer, Jesus chamou e Deus hoje, irmãos, Deus pode e quer usar pessoas normais. Não somos todos iguais. Uns têm mais capacidade que outros, mas Deus usa todos. Deus usa pessoas como Simão Pedro, que já vimos. O Pedro era impulsivo, era dinâmico, era impetuoso, forte, tinha iniciativa, era ousado. Mas vamos ver, Deus também Jesus chamou pessoas que eram mais fracas, que às vezes falhavam. Os apóstolos falharam todos. Ora, de uma vez falharam todos ao mesmo tempo. Tudo fugiu e deixou Jesus. Não é? E Pedro até jurou, eu juro por tudo que não conheço essa pessoa. É impressionante nós, irmãos. Ele dizer, jurou e praguejou, não conheço. Não. E Jesus a olhar para ele. É impressionante. Mas homens que caíram, mas arrependeram-se. Ficaram firmes. E hoje vamos tentar ver estes três, André, Tiago e João. Espero que tenhamos tempo. O segundo nome que aparece aqui, depois de Pedro, que já vimos, é André. André, é isso que vamos ver, é o segundo apóstolo da lista. Se forem virem umas paginazinhas atrás, no capítulo 4, versículo 17, lemos aqui alguma coisa mais, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, Jesus andava à procura de homens para ele treinar. Foi ali na margem do lago da Galileia. Viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores, e disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Portanto, André, estamos a ver aqui o nome dele. André aparece 12 vezes na Bíblia. 12 vezes. E ele é o exemplo muito bom de quem serviu, vamos ver, André serviu a Jesus como apóstolo, numa atitude de humildade, sem querer atropelar os outros, dizer, passar por cima dos outros para querer mostrar qualquer coisa. Sempre muito humilde. Quem era André? Ele era judeu, era um israelita, era um judeu muito piedoso e ele conhecia as Escrituras. André conhecia a palavra de Deus, naquele tempo era o Antigo Testamento. E nós vamos ver, André andava à procura do Messias. A promessa de que o Messias viria. E em cada ano que ia passando, será que ele já veio? Será que ele já está entre nós? Ele procurava o Messias, que Deus tinha prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Ele não só procurava, porquê? Porque ele confiava nesse Messias que viria e confiava na obra que o Messias estava prometido que ele iria fazer. E André foi, em primeiro lugar,
Antes de ser discípulo de Jesus, ele foi discípulo, seguidor de João Batista. Lembra-se, João Batista apareceu, foi também chamado por Deus para vir à frente de Jesus, pregar e preparar a nação para a chegada do Messias. E André foi, em primeiro lugar, um seguidor. João Batista falava, a mensagem de João Batista era o Messias que havia de vir. Ele pregava o arrependimento e a vinda do Messias, do Salvador. E André, ele não se contentava lá com os ensinamentos dos escribas e dos fariseus na sinagoga, no templo. André procurava a verdade. Ele sabia que os escribas, o ensinamento deles, não era muito bom. E André, eu procuro a verdade. E onde é que ele encontrou a verdade? Quando ele ouviu João Batista a pregar. Quando ele ouviu João Batista a pregar no deserto, lá no Rio Jordão, ele prendeu-se a João Batista e acreditou na mensagem que João Batista pregava. Tornou-se um discípulo de João Batista. E nós vamos ver 3 referências a André no Evangelho de João, para nós conhecermos melhor. Olhem, a primeira está em João capítulo 1, versículos 35 a 40. E agora vamos conhecer melhor este André. No dia seguinte, João estava outra vez ali, João Batista, e 2 dos seus discípulos. João Batista estava na margem do rio Jordão a batizar. E vendo passar a Jesus, João Batista viu passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos de João Batista, ouviram dizer isto. O que é que eles fizeram? Seguiram a Jesus. Olha, estão a ver? André ouviu João. Eis aqui, olha, o Messias está ali. Logo, André seguiu a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Dizendo, viu que iam atrás dele, Jesus. E Jesus sabia, não é? O que é que vocês buscam? Eles disseram: Rabi, traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede, venham ver onde eu moro. Olhem, foram e viram onde morava, viram onde é que Jesus morava. Olha agora, ficaram com ele aquele dia. Olha, ficaram o dia todo com Jesus. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro. Um dos 2 que ouviram aquilo de João, ouviram o quê? Ouviram João dizer: Eis o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E o haviam seguido. Ora, então, porque Jesus viu e reconheceu que André procurava a verdade, o Senhor não deixou de falar e de abordar André. Não deixou sozinho, encorajou-o a segui-lo. Vem ver onde é que eu moro. E Cristo faz assim, irmãos. Quando alguém mostra interesse nas coisas espirituais, quando alguém procura Jesus, o Senhor vai ajudá-lo a seguir a Cristo e a saber mais. Quando alguém busca Jesus com sinceridade. Então notem como é que Jesus aqui aborda André e o companheiro de André, porque eram 2 discípulos. O que é que tu buscas? O que é que vocês estão à procura? Então Jesus está aqui a pôr à prova o coração de André, para ver se ele era sincero ou se ele era apenas curioso, não é? Mas André ouviu aquela mensagem de João Batista: Eis aqui o Cordeiro de Deus, está aqui. E André, que procurava o Messias, encontrou naquele dia. Isso é fantástico. André procurava o Messias e naquele dia estava lá e encontrou o Messias Jesus. E Jesus, conhecendo o coração de André, convidou ao seu companheiro a acompanhá-lo e ficou o dia inteiro com Jesus. O dia inteiro. A ouvir Jesus ensinar e falar. Agora vejam. André seguiu a Jesus, ficou o dia todo com ele.
seu coração ficou transformado. Qual é a primeira coisa que André faz quando sai dali? Está no versículo 41. O que é que ele decide fazer assim que ele encontra o Messias? Vou apresentá-lo ao meu irmão. Vou ter com o meu irmão, Pedro. Ou seja, André é este apóstolo que quer logo falar. Encontrou, quer logo aos outros falar de Jesus. Acham que Jesus ia escolher uma pessoa? Não ia escolher uma pessoa como esta. Jesus conhecia o coração dele. Então diz, versículo 41, este, está a falar de André, achou primeiro, a primeira pessoa diz, eu vou falar ao meu irmão. A seu irmão Simão, e disse-lhe, achámos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Isto é lindo, irmãos. E olhando Jesus para ele, para Pedro, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Então André, a primeira coisa que aprendemos aqui, um homem que conhecia as Escrituras, procurava o Messias, procurava a verdade, e quando ele ouviu João Batista, tornou-se discípulo e conheceu Jesus. E vai passar a ser discípulo e apóstolo de Jesus. A segunda referência que temos a André, este apóstolo, é numa altura em que há uma multidão, milhares de pessoas, a ouvir Jesus, a pregar e a fazer milagres. E fica tarde, têm fome, lembram-se? Têm fome. E André é este homem que disse ao Senhor Jesus, olha, está ali um menino que tem 5 pães e 3 peixes. Está ali. 3 ou 2? 2 peixes. E então André é esse homem que, esse apóstolo, contribuiu para esse fabuloso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimentou 5.000 pessoas. Foi André que soube e disse, Senhor, olha, ele sabia, já tinha visto os milagres de Jesus. Está ali 5 pães e 2 peixes. Terceira referência a André. Está em João capítulo 12, versículos 20 a 22. Há um pequeno grupo de gregos que se dirige a André e querem-lhe pedir que André os levasse a Jesus. Queriam ver Jesus, diz assim. Versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes depois dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. Ou seja, André não apenas procurou, como o Senhor Jesus disse, cumprir o ministério de levar as ovelhas perdidas de Israel a Jesus, povo de Israel perdido, mas também quem não era de Israel, neste caso, os gregos, que buscavam o Salvador. Por isso nós podemos caracterizar André dizendo que ele foi esse apóstolo, fiel mensageiro do Senhor Jesus, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Não vemos em lado nenhum que ele tenha procurado, como outros procuraram, exaltar-se a si mesmo, mas só exaltar ao Senhor Jesus. Portanto, André, no seu caráter, mostra ser um homem humilde, um homem desejoso de partilhar Cristo com os outros. É interessante que os evangelhos nunca falam de André como André, o discípulo que levou Pedro a Jesus. Mas diz sempre André, irmão de Simão Pedro. Ele aparece sempre em segundo lugar. Vemos, por exemplo, em Mateus 4,18, diz, Jesus andando junto ao mar da Galileia viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Ou, no capítulo 10, versículo 16, andando junto ao mar da Galileia, Marcos 1,16, andando junto ao mar da Galileia viu Simão e André, seu irmão. Portanto, ele aparece sempre em segundo lugar. Aparece Simão,
Pedro e André, seu irmão. Portanto, é este homem que aparece em segundo lugar, mas que é tão importante. E reparem, por ter sido tão importante na vida de André, o apóstolo João registou no seu Evangelho, no Evangelho de João, não registou o lugar onde Jesus morava, registou a hora em que André encontrou Jesus, a hora 10ª, às 4 horas da tarde. Para indicar o valor desse tempo, dessa hora, desse momento que mudou a vida de André para sempre, tornando-o um pescador, não de peixes, mas de homens, servindo ao Senhor. Este é o exemplo de André que nós podemos conhecer nas Escrituras. Depois temos o terceiro nome, primeiro Pedro, André e seu irmão, que é o irmão de Pedro, e depois temos Tiago, filho de Zebedeu. Também não sabemos muito sobre Tiago, filho de Zebedeu, e ele aparece sempre com o irmão dele, nos Evangelhos. O irmão dele, que é João, esse João que escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas e o livro do Apocalipse. Eles são inseparáveis, estes 2 irmãos, Tiago e João. E é também importante observar que Tiago, este Tiago, aparece sempre antes do nome do seu irmão. Tiago, e depois é que aparece o nome do irmão. Talvez porque ele fosse mais velho, seria o irmão de João mais velho, talvez tinha mais importância do que ele, mais autoridade, nessa dupla que eram estes 2 irmãos, Tiago e João. Então, quem é este Tiago? A Bíblia, os Evangelhos mostram Tiago, aquele homem de força, de zelo e de paixão. E já vamos ver. Estes irmãos, Tiago e João, também eram pescadores. O pai deles é filho de Zebedeu. Nós lemos nos Evangelhos que Zebedeu tinha um negócio da pesca lá no Mar da Galileia, no norte do Mar da Galileia, e tinham empregados, portanto, seria talvez um pouco abastado, o negócio seria grande, porque ele precisava de empregados para trabalharem para ele. E estes 2, Tiago e depois o seu irmão, são dos primeiros que Jesus também chama. Qual é o caráter de Tiago? Olha, nós podemos logo ver o caráter deles pelo apelido que Jesus lhes deu. Diz lá, em Marcos 3,17, que quando os chamou para apóstolos, diz aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Olha, filhos do trovão. Havia algo na vida deles, na maneira de falar, de agir, que lembrava um trovão. E Jesus diz, vocês são filhos do trovão. E Tiago deve ter sido um apóstolo muito fervoroso, muito zeloso, muito forte. E Atos capítulo 12, versículos 1 a 3, pode ajudar-nos a entender porquê. O que é que aconteceu? Atos 12 já nos relata a história da igreja, a igreja a crescer, milhares de pessoas a converterem-se, e o rei Herodes, que dominava na altura, não estava a gostar muito. Veja o que é que aconteceu. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ele, furioso para fazer mal aos crentes. Qual foi a primeira coisa má que ele fez? Matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Ou seja, quando Herodes decidiu prejudicar, irritar a igreja, que estava a crescer, a primeira pessoa que ele foi atrás foi de Tiago, filho de Zebedeu. E mandou matá-lo à espada, livrando-se logo dele. Era de Tiago que Herodes andava atrás, desse filho do trovão. Pedro também foi abrangido lá pelo
Herodes, mas foi colocado vivo na prisão. O que indica que para Herodes, Pedro não era grande problema. Deixou ficar vivo e prendeu-o. Mas Tiago não. Este Tiago é mesmo um filho do trovão. É dinâmico, é fervoroso, é zeloso. Vou matá-lo. E Tiago foi o primeiro mártir da Igreja. O primeiro mártir da Igreja. Por causa da sua fé em Jesus. Ele que é um dos apóstolos, um dos que estão nos fundamentos da Igreja, uma coluna da Igreja, foi martirizado por Herodes. Vamos ver alguns incidentes em que este Tiago se destacou. Um deles está em Lucas, capítulo 9, versículos 52 a 56. Quando, uma altura em que Jesus se dirige para Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si. Jesus mandou apóstolos à frente dele. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Um lugar para eles ficarem a dormir, a descansar, na viagem para Jerusalém. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como que ia para Jerusalém. E os seus discípulos, olhem, Tiago e João, os dois irmãos, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que deixa fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês são filhos do trovão mesmo. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então levaram logo ali uma reprimenda de Jesus. Este Tiago. Ou seja, quando Jesus ia para Jerusalém, houve lá umas aldeias dos samaritanos que ele foram à procura de pousada. Os samaritanos odiavam os judeus, dizendo: não queremos aqui nenhum de vocês. E Tiago achava que estavam a desonrar a Jesus e dizia a todos: ó Senhor, manda-me já aqui vir fogo do céu e queimar esta gente toda. Foi assim mesmo. Queimar estas aldeias todas. E Jesus teve de o repreender fortemente, porque Tiago, e o irmão dele, mostrou ser uma pessoa odiosa, intolerante, insensível. E Jesus disse: olha, mas eu não vim para matar as pessoas, eu vim para salvar. Que tipo de mensageiros, de apóstolos, de alguém que leva a mensagem que vocês são, afinal de contas? Que quem não vos ouvir, vocês querem logo matá-los? Portanto, este era o Tiago, no processo ainda de Jesus os treinar. Não é? Então, eles estão a aprender ainda com Jesus. Há outra ocasião, que os irmãos sabem, que isso está em Mateus 20, em que mostraram a rivalidade que este Tiago tinha com os outros apóstolos. Era ambicioso, achavam: oh mano, pô João, nós somos os mais importantes. Ora, vamos aqui falar com a nossa mãe, e ela vai falar com o mestre. E lá foi com a mãe: oh Jesus, vim aqui pedir uma coisa. Olha, estes dois meus filhos, para isto, são aqui dinâmicos, fortes, impulsivos, e levam tudo à frente. Se for preciso, até mandam queimar tudo. Quando lá estiveres no teu reino, mete um à direita e outro à tua esquerda, lá no destaque. Não é? Eles podiam dizer: não, a gente não quer isso, mãe. Eles devem ter ido dizer: oh mãe, ajuda-nos lá. Era a rivalidade, somos os mais importantes. Era este Tiago. Mas neste processo, irmãos, eles estavam a ensinar, Jesus não desistiu deles. Disse: olha, vocês, os dois, fora já do grupo dos apóstolos, já reprovaram, já têm que escolher outros dois. Não, Jesus continuou. Era o treino, irmãos. Nós, como crentes, somos assim, às vezes. Falhamos, caímos, mas Deus conhece o nosso coração. Devemos arrepender-nos quando isso acontece. O que é que Cristo fez, irmãos? Cristo aproveitou esta força interior deste homem, Tiago, e vai transformar isso que ele era, vai transformar isso em algo útil, e fez de Tiago uma coluna da igreja. Irmãos, que tipo de pessoas é que Deus usa?
Ele usa grandes líderes como Pedro, como já vimos. Usa pessoas quietas como André, como vimos, André, sempre na retaguarda, mais nos bastidores, quieto, mas fiel. Mas Deus também procura homens e mulheres impetuosos, corajosos, ambiciosos, zelosos. Às vezes parece que não têm amor, insensíveis, egoístas como Tiago. Mas vejam como Cristo controlou e mudou o temperamento de Tiago. Como Cristo fez refrear a língua dele. Como direcionou o zelo de Tiago para o bem e mudou a vida de Tiago. Como Jesus ensinou Tiago a não procurar a vingança, como ele procurou os samaritanos. Vamos queimar esta gente toda. O Senhor mudou a vida dele. Como Cristo mudou pelo Tiago. Não peças honra para ti, à minha direita e à minha esquerda. Cristo mudou isso na vida dele. De tal maneira que Tiago chegou a um ponto na vida dele que Tiago estava disposto a quê? A dar a sua vida por Jesus. E deu a sua vida. Quando Herodes o procurou, na sua fúria, porquê? Porque era este homem dinâmico. O procurou e ele não reagiu e deu a sua vida por causa da sua fé em Jesus, por amor a Jesus. Jesus trabalhou no coração dele e transformou. E trabalha no nosso coração também. No meu e no teu. Irmãos, o quarto nome que temos aí é João, diz, no versículo 2 de Mateus 10, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. É também um filho de Zebedeu. Quando nós que lemos o Evangelho de João, olha, está aqui, o versículo, se calhar mais famoso da Bíblia, quem é que escreveu? Foi este João. Quando nós lemos, que figura é que nos vem assim à cabeça? Pensamos num João manso, gentil, aquele João que pôs a sua cabeça no ombro de Jesus na última ceia, estava ali mesmo ao lado de Jesus. Assim, uns olhinhos mansos como uma pomba. Mas estamos enganados se não pensamos assim, porque João era o irmão deste Tiago. Era também filho do trovão. Em todos os incidentes onde o Tiago esteve, o irmão lá estava também. Eram os dois irmãos. Aparecem sempre os dois juntos. Este João quis incendiar a aldeia dos samaritanos. Intolerante ao Senhor, queima-os todos. Este João era ambicioso, também queria estar lá à direita ou à esquerda de Jesus. Era zeloso, era explosivo. Talvez não tanto como Tiago, mas era irmão dele, estavam sempre os dois juntos. Tiago parece ser o proeminente. João durou mais tempo que o seu irmão, porque João viveu quase até o ano 100. Viveu quase todo até ao fim do primeiro século. Ele sobreviveu a todos os outros apóstolos, deve ter sido o último a morrer, mas ele também era assim ao início. E é interessante notar, a única vez em que o nome de João aparece sozinho, que aparece sempre ele com o irmão, a única vez, sabem o que é que ele está a fazer? Quando ele aparece, o nome dele sozinho, em Marcos 9, 38 a 40. Ele está bravo, está mesmo chateado. Está chateado com alguém que ele viu que expulsava demónios em nome de Jesus, mas não pertencia ao grupo. E proibiu. Não, nada de expulsar demónios em nome de Jesus. Está aqui, ele leu. E João lhe respondeu dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demónios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque não é contra nós, é por nós. Então João mostrou ser aqui sectário,
intransigente, intolerante, para quem não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. O que é que Jesus vai fazer com este homem? Como é que Jesus o vai treinar para usar este homem crente? O Senhor Jesus vai também aproveitar esta força de João e, sobretudo, vejam a visão dele. Esta pessoa está a fazer milagres em nome de Jesus, mas não pertence ao grupo. Como é que é isto? Ó Senhor Jesus, como é que é? Ele tinha visão. Ele estava preocupado com a verdade, não é? A fazer coisas em nome de Jesus e não pertence ao grupo. Ele estava preocupado com a verdade. E Jesus vai transformar este homem assim, com este espírito igual ao do irmão, para que João mostrasse o que estava bem lá no fundo do coração dele, que é o que nós vemos naquilo que ele escreveu, o amor que João tinha no fundo do seu coração. E João passa a falar a verdade, sim, mas em amor. Isso é muito diferente. Há quem goste de dizer a verdade, eu digo mesmo na cara, como se isso fosse uma grande vitória. E Jesus diz a verdade em amor. Porque dizer a verdade na cara pensando que é muito importante. Eu não tenho papas ali, eu digo logo de frente. Diz a verdade em amor. É isso foi isso que Jesus procurou e fez e transformou nessa pessoa João. De tal forma, a vida de João foi este João impetuoso e queria proibir e queimar. A palavra amor aparece cerca de 80 vezes naquilo que João escreve. E a palavra testemunha, aparece cerca de 70 vezes. Que mostra aquilo que ia no coração deste João. Ele queria saber a verdade. Ele buscava a verdade. Ele era um visionário. E foi a ele que Deus revelou os acontecimentos dos últimos tempos e escreveu o livro do Apocalipse. Foi este João que em João 21, quando eles, depois da ressurreição de Jesus, decidem ir pescar e estavam a pescar e depois não dava nada e Jesus aparece na praia, foi João que viu e disse, é o Senhor, visionário. E basta ler o Evangelho de João, a primeira, segunda e a terceira carta de João, o livro do Apocalipse que ele escreveu, para vermos o amor e a verdade neste apóstolo. Vemos como João denuncia os anticristos, porque ele procurava a verdade. Aqueles que se levantam contra a igreja e querem perverter a igreja. Lá está o apóstolo João a escrever. Ele é firme, ele é forte. Ele escreve sobre o julgamento que Deus vai trazer aos justos e aos injustos. Mas ele é caracterizado pelo amor, pela humildade. Sabem que nunca aparece o nome dele no evangelho que ele escreveu? Como é que ele é identificado? Vejam a humildade dele em João 13, 23. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Olha, aquela pessoa, filho do trovão impetuoso, tornou-se no discípulo tão ternurento, tão amoroso. De tal forma, Jesus conhecia o amor de João, que Jesus nunca teve de perguntar a João o que ele perguntou a Pedro. 3 vezes, o que foi? Amas-me? Jesus não precisava de perguntar a João, amas-me? Ele era o apóstolo que amava o Senhor Jesus. E foi a este João que o Senhor Jesus, do alto da cruz, confiou a sua mãe e disse, João, cuida da minha mãe. Em João 19, 26. Que mudança neste homem. Jesus não desistiu dele, de nenhum. Continuou a trabalhar nas imperfeições de todos eles. De filho do trovão para o apóstolo do amor verdadeiro, terno, foi a transformação. Mas ele não comprometia a sua fé nem as suas convicções. Quase a chegar ao fim, como é que nós podemos resumir a teologia de João sobre o amor? Vamos ver 10 declarações.
João ensinou que Deus é um Deus de amor. Ensinou que Deus amava o seu filho, escreveu. Que Deus amava os seus discípulos. Que Deus ama todos os homens. Escreveu que Deus é também amado por Cristo, que Cristo amava o Pai. João ensinou que Cristo amava os discípulos, em geral, que Cristo amava indivíduos, que Cristo esperava que todos os homens o amassem. Escreveu que Cristo ensinou que nos devemos amar uns aos outros. Escreveu que Cristo enfatizou que o amor é o cumprimento de toda a lei. E estes ensinamentos percorrem tudo aquilo que ele escreveu, além do mais famoso versículo da Bíblia, escrito por João, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Também temos a palavra testemunho naquilo que João escreveu. Falou o testemunho da verdade. Este é o testemunho de João Batista, o testemunho da Escritura, o testemunho do Pai, o testemunho de Cristo, o testemunho dos milagres, o testemunho do Espírito Santo, dos apóstolos, sempre a falar a verdade em amor. Em conclusão, irmãos, então, que pessoas é que Deus pode usar? Nenhum de nós deve sentir nem pensar que é excluído. Que tipo de pessoas são atraídas a Jesus? Nós podemos ver aqui qualquer tipo de pessoa, pessoas normais, pessoas comuns. Eu, tu, podes ser usado. Deus vai transformar-te. Podes ser transformado como Ele transformou aqueles pescadores da Galileia. Se estiveres disponível para isso. Deus pode transformar pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Nós vimos então, irmãos, 4 tipos de pessoas que Deus usou. Pedro, há pessoas como Pedro, André, Tiago e João, transformados de pescadores em homens para Cristo. Há uns que são os Andrés, na humildade, estão atrás dos outros, mas levando Cristo a todos. Há Tiagos, que parece que a sua vida é paixão, é zelo, é fervor, é fogo, é faíscas a levar por toda a parte. E há João. E há então estes que são como João, que podem aproveitar e podem mostrar o que é a verdade de Deus em amor e dar um bom testemunho do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós possa tornar-se e possa ser essa pessoa, esse filho, essa filha que Deus usa, que Deus transforma para a sua glória. Amém.